Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje, para a gente falar, acreditem se quiser, sobre a jornada astrológica de julho, todos os aspectos do mês, para a gente se planejar, pensar, construir junto com o universo. A ideia aqui não é a gente ficar passivo, esperando ver o que tem no céu e ficar só esperando. A ideia é a gente construir junto, entender o que está acontecendo, quais são as tônicas do mês, para a gente poder pensar, antecipar, colocar nossas sementes. Se você está entrando por aqui, meu nome é Denise Carvalho, se você está de volta, é sempre uma honra a gente trocar figurinha por aqui. E bora já dar um recado para vocês, se vocês têm acesso à jornada, o e-book da jornada desde o mês passado, então eu queria dar só um overview aqui para vocês. É a jornada que vocês podem imprimir com várias outras informações, então tem esse ciclo lunar, informações sobre as diferentes fases da Lua, levando em conta esse ciclo. Depois falamos da temporada Câncer-Leão. Você tem a jornada em si para imprimir, deixar, fazer seus planos, rabiscar, enfim. E aqui você tem, semana por semana, a jornada aberta com explicação por escrito para cada aspecto e os bônus, né? Às vezes a semana tem informações importantes, como as retrogradações, a Lua Nova em Câncer. E aí vem as outras semanas, a Lua cheia em Capricórnio. E aí eu coloquei para vocês também um bônus que é todas as datas e reflexões sobre a retrogradação de Mercúrio, que apesar de se dar no mês de agosto, ele entra no signo onde ele vai retrogradar, iniciar a sua retrogradação, que é Virgem. Então já faço esse apanhado aí para vocês. Fiquem aí de olho no link na descrição e bora lá para a gente falar de jornada astrológica de julho. Bom, vamos começar por esse ciclo lunar. A gente, depois de uma temporada muito estimulante, muito intelectual, ideias, troca, comunicação, falação de Gêmeos, estamos na temporada de Câncer. Então a Lua Nova, que é uma temporada de acolhimento, introspecção, o lado família, vínculo. Vamos ver alguns símbolos aqui do signo. E, gente, a ideia da gente ter essas informações antes é a gente compondo esses aspectos com o nosso mapa, porque o nosso mapa é o nosso tempo interno. Apesar da gente estamos todos no mesmo tempo cronológico, seguramente não estamos no mesmo tempo interno. Então, vamos associando esses aspectos e ver como desenrola os aprendizados, as reflexões em cima do seu mapa de nascimento, né? A ideia é essa, a gente sempre elevar, expandir o nosso aprendizado interno. Então a gente tem o plantar, o início do ciclo em Câncer, Sol e Lua estão sempre juntos na Lua Nova. Temos a Lua crescente em Libra, então 2 signos acolhedores, né, gente? E 2 signos cardinais, iniciadores, que trocam estação. Então, a gente está nesse momento de um certo ponto de inflexão, né? No meio do ano, nós tivemos o solstício de verão e inverno, dependendo de onde você está, que é o ingresso do Sol em Câncer, e estamos tendo aí retrogradação de planetas, né? Vamos falar retrogradação de Saturno no final de junho e de Netuno no começo de julho, então muda a velocidade, né? E o jeito de trabalhar os temas que aquele planeta representa. Então temos esse ar cardinal, que é esse ar de nova estação, novo momento, e na nova estação canceriana nós temos esse olhar para dentro, para os nossos vínculos, para a nossa ancestralidade, para a gente olhar as nossas raízes. E na crescente, a gente fazer crescer, através do signo de Libra, né, os temas associados às relações, parcerias, vida afetiva, toda a questão libriana, né? Então esse primeiro ciclo, né, esses primeiros períodos do mês, a gente está falando disso. Depois nós temos a Lua cheia seguida, 2 luas cheias seguidas, a de junho e a de julho, no signo de Capricórnio, o que faz a gente falar sobre esse eixo Câncer e Capricórnio longamente, né? Desde a Lua cheia até a próxima Lua cheia, a gente vai estar acionando esse eixo, falando um monte de Câncer e Capricórnio. Me conta aí como que está esse eixo para você. Família, interioridade, vínculos e o choque de realidade ou o contraste com a realidade que traz Capricórnio, né? A gente colocar o pé no chão, a gente entender os limites, entender as frustrações, lidar emocionalmente com as frustrações, né? Esse paralelo do ninho, do doméstico versus
o trabalho, a carreira, que está muito representado por Capricórnio, certo? E, finalmente, a lua minguante, que é a lua de olhar para dentro, da gente poder preparar o terreno para o novo ciclo. Então, é uma semana de mais introspecção para a gente preparar onde nós estamos caminhando, né? A gente, agora, quando eu estou gravando esse vídeo, no dia 25, a gente veio da lua cheia. Então, a próxima etapa é a próxima fase, né? A gente entrar em contato com esse final de ciclo antes que comece esse aqui que eu estou comentando agora, certo? Então, essas 4 fases, a gente pensar, então, principalmente na lua nova, o que a gente quer plantar, e lembrar sempre, gente, da lua nova até a cheia, há um ganho de luz. A gente tem um tipo de entusiasmo e um tipo de energia para a criação das coisas muito diferentes do segundo ciclo, né? Onde a lua chega no seu ápice da lua cheia e começa a diminuir a sua luz, né? A gente diminui. Então, sempre esse movimento yin e yang, né? Nos ciclos de lua, que é muito legal, muito interessante. Então, estamos nessa fase, coloquei aqui luz e sombra para vocês, vamos falar bastante de Câncer e Capricórnio, como eu comentei, e a gente poder ver esses aspectos todos, os signos que estão evidenciados, aspectos, as tensões dos aspectos, a gente poder gastar essa energia de uma forma luz e não de uma forma sombria, né? Então, todos nós, todos os signos, planetas, símbolos, podem ter esses 2 lados da moeda. Então, em Câncer, a gente então é convidado a olhar para o ninho, olhar de onde a gente veio, as memórias, o passado, os vínculos. A memória aqui em Câncer, ela é muito profunda, muito impressionável, muito sensível, apesar do Câncer enganar, né? Tem o caranguejo, né? Então parece que tem uma casca dura por fora, mas por dentro é super sensível e super tem esse flerte, né? Com o que é vulnerável, com a questão do desamparo, por isso amparam, por isso nutrem. Então, a gente olhar essa coisa do acolhimento, da base, do ninho, como a gente consegue voltar a nossa energia para ali, para os vínculos, colocar luz ali onde está o sol, para essa interioridade de uma forma produtiva, de uma forma em paz, né? Ao invés do lado sombra, de a gente não cair num apego ao passado muito grande, uma melancolia, vulnerabilidade, flutuar emocionalmente, que é um padrão de Câncer e tá tudo bem, a gente flutua mesmo, né? Como a gente está falando das esferas emocionais, a gente tem flutuação, altos e baixos, é normal quando a gente está falando de Câncer. Mas o convite é como usar isso de uma forma produtiva, de uma forma... Nem sei se eu quero usar a palavra produtiva, porque a gente está muito nesse mundo só produtivo, né? A gente poder olhar para dentro, esse ser, esse lugar da expressão emocional, que Câncer tem esse repertório emocional grande, né? E eu coloquei vulnerabilidade dos 2 lados, gente, porque a vulnerabilidade onde a gente se conecta com o outro, onde a gente se permite abrir o que dói, conecta, né? Conecta porque no fundo a gente sofre das mesmas dores, a gente tem os mesmos dilemas, a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. Então, a vulnerabilidade ali conecta, enquanto que a vulnerabilidade que traz aquele quase um pânico, né, de desamparo ali, ela pode ser vista como um lado sombra, certo? Como queremos gastar isso? Bom, eu coloquei julho tá aqui já, coloquei junho aqui, gente, porque eu queria mostrar o finalzinho do mês que a gente vem com 2 planetas importantes, Saturno e Netuno, há dias de retrogradar, um do outro, a retrogradação acontecendo muito perto, a de Saturno no dia 29 e a de Netuno no dia 2 de julho. Já vou mostrar já, deixa eu ver aqui só para não falar besteira, dia 2, certo? Esses 2 estão em namoro, em flerte, né? Eles estão se aproximando cada vez mais no final de Peixes. Esse é um dos ciclos mais importantes que a gente vai viver nesse meio da década, que é a conjunção Saturno-Netuno, exata em fevereiro de 26, mas já tem esse flerte, né? Da gente juntar ali sonho e realidade. Que difícil, né? E agora, no final de Peixes, a gente está... A passagem de Saturno por Peixes já traz isso, né? Esse conter a imaginação, ou conter numa base
factível, trazer para o concreto toda a idealização de águas piscianas é desafiador, né? Então esses dois estão ali nesses flertes, é curioso eles estarem retrogradando tão pertinho assim em datas, né? Então a gente está tendo que fazer uma conta aí coletiva, né, de sonho e realidade. O que é possível a gente concretizar, né? Como que é lidar com o possível, como é que é lidar com frustração. E por que eu coloquei aqui o junho, para a gente pensar um pouco juntos, para fazer uma linha de raciocínio, né? Nós estamos vindo de uma lua, a primeira lua cheia em Capricórnio, vamos ter a segunda, aqui ó, em Capricórnio, em julho. Então nós tivemos a primeira em junho a 1 grau, a outra será 29 graus. Estamos lidando com esse eixo, galera. Estamos lidando com esse eixo. Me conta aqui onde você tem Câncer e Capricórnio. Estamos em contato tanto com a nossa vulnerabilidade, com o nosso emocional em Câncer, quanto com a realidade, quanto com as frustrações, o que não deu, com os impedimentos, ou com o que precisa maturar, ou com o retorno saturnino da lição de casa feita. Para aqueles que fizeram a lição de casa, Saturno pode recompensar de uma forma muito bacana, mas a gente está nesse choque de realidade de alguma maneira, né? Nesse antagonismo entre os dois signos, e com a retrogradação no dia 29/6, a retrogradação, lembrando, né, aparentemente uma ilusão de ótica de que o planeta está andando para trás, o planeta está mais perto da Terra e está num movimento devagar, então a gente meio que lida com um tempo diferente com relação a esse planeta, e os assuntos relacionados a ele de alguma forma passam por uma inflexão, uma mudança de velocidade. Então aqui a gente está lidando com esses temas de Saturno, né? Como que você está lidando com essa densidade? A gente vem dessa densidade com a lua cheia em Capricórnio. Como é que está sendo isso aí do seu lado? O que tem acionado? E a retrogradação de Saturno, então, chama a atenção para o limite, para o palpável, para o concreto, para a nossa responsabilidade. Lembrando que responsabilidade é a nossa habilidade de responder, né? Então, como que a gente responde a isso, talvez esse turbilhão emocional, e como a gente cria aí um compartimento, né? Um lugar concreto, né? Como a gente lida com as frustrações e como a gente lida com a crítica, com o senso crítico, perseverança, paciência, né? Então a gente está num ciclo que exige paciência. Eu acho que isso é interessante a gente levar em conta. Então, eu queria trazer isso para vocês. Aí nós temos a jornada de julho. A jornada de julho, só dando um overview primeiro, então a gente está falando de um ciclo que está boa parte do mês, até lá o dia 22, em Câncer. Porém, eu queria também alertar que nós temos os planetas, as funções pessoais, Mercúrio, Vênus, entrando em Leão, especialmente Mercúrio no início do mês, e o ingresso em Leão aciona, certo? Tudo que entrar em Leão aciona Plutão, que está em Aquário. Por que eu coloco esse slide aqui, gente? Para a gente lembrar que nós estamos sob o guarda-chuva de outros ciclos que também estão aqui para nossa reflexão, para nos servir, tá? Para a gente pensar. Vamos sair dessa esfera de pânico, o que tem aí para mim, o que vai acontecer comigo, para a seguinte conversa: o que eu faço com isso? O que nós todos podemos agir, né? O assim na terra como no céu, o céu espelha e nós espelhamos de volta, né? Então, o que está aí para nós? Como que essas posições planetárias desenrolam esse seu timing interno, seu tempo interno, que é dito pelo seu mapa de nascimento, né? O seu mapa de nascimento fala dos diferentes tempos, porque olha que louco, gente, nem todo mundo vai pegar, para quem tem os signos fixos forte, Aquário, Leão, Touro, Escorpião, que está vivendo esse ciclo de Plutão, tem gente que nunca vai pegar Plutão conjunto ao Sol, tem gente que nunca vai pegar Plutão ascendente, porque não dá tempo. Cada um de nós tem esse tempo interno. Então pense como isso tudo pode te ajudar a você ser o motor, o ator, a atriz do seu tempo, do seu mapa, e não ver isso como o que vai acontecer comigo. Quando a gente faz essa pergunta, é muita passividade, né? É muito a gente só esperando acontecer, enquanto que aqui a ideia é a gente trabalhar junto, dançar essa dança, essa música
que o céu toca. Então, o ingresso, voltando, de qualquer planeta em Leão aciona Plutão, ok? Então, nós estamos nesse ciclo, certo? Logo de cara o Mercúrio em Leão já aciona o Plutão. Depois a gente tem a Vênus, a parte afetiva, também tem a ver com a economia, mas do lado dos relacionamentos aqui para nós, que assim que entra em Leão, tem esse acionar de Plutão, do lado vulcânico plutoniano, né, que é o lado de trazer à tona, tanto do ponto de vista de comunicação, depois eu já vou quebrar isso aqui por funções planetárias, mas do ponto de vista mental, da comunicação, da gente cuidar dos pensamentos obsessivos, dessa profundidade, né, o lado crítico, que as crises que estão ali mais escondidas e Plutão traz à tona mentalmente, no caso de Mercúrio, e em termos de notícias, né? Então, nós temos esses pontos onde Plutão toca, né? O lado venusiano, a gente vai falar, que eu vou falar da função afetiva, e também o Sol, né? Então, o ingresso do Sol em Leão aciona o Plutão. Então, temos esses marcos, certo? Temos a questão da retrogradação de Netuno, como eu estava dizendo, muito perto de Saturno. Então, existe esse ponto de velocidade diferente nos temas netunianos, que fala de sensibilidade também, né? Então, muito. Então, nós já estamos numa fase da temporada mais intro de Câncer, interioridade, família, raízes, memórias. E Netuno é super a galera do passado, né? Da memória, sei lá de onde vem, memória de outra vida, imaginação, fantasia. Nessa inversão da retrogradação, a gente cuidar das incertezas, das neblinas, né? Das ilusões e desilusões, ou uma sensibilidade maior, não cair então do lado da insegurança, ou do lado de estar muito iludido ou fantasioso de Netuno, e ir, como eu estava dizendo, gastar esse aspecto de uma forma produtiva, que é o lado da compaixão, que é o lado da espiritualidade, que é o lado da criatividade e não da fantasia. Tem uma diferença muito grande, né? Da gente entrar pelos caminhos da fantasia ou da gente entrar pelo caminho da compaixão, da intuição, né? Do perdão. Esse é um tema, hein? Esse é um tema gigante na temporada Câncer, junto com essa retrogradação de Netuno, né? Empatia, caridade, espiritualidade. A gente fica meio sem contorno com Netuno, porque Netuno dissolve, mas ele dissolve os temas para que a gente possa alargar, né? Essa perda do contorno é justamente para a gente criar uma outra forma, como eu estava falando no vídeo anterior. E olha aí você com carinho que tem os últimos graus dos signos mutáveis, Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário, ou os primeiros graus dos signos cardinais, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Por que eu estou dizendo isso? Porque Netuno está no finalzinho de Peixes, é o último grau, gente, os últimos minutos, na verdade, de Peixes, nesse grande fechamento de ciclo. Se você tem planetas ali, vamos embarcar nesse remodelar, né? E essa retrogradação pode trazer isso, certo? Esses temas de confusão, né? De inversão, politicamente, geopoliticamente, a gente está também nesse ciclo de convulsão social, de revolta social, de poder mudando de mão, descentralização, infelizmente guerras situadas em pontos do planeta diferentes. Então aqui a gente tem também esse acionar tanto de um choque de realidade com Saturno retrógrado, essa neblina netuniana, ao mesmo tempo que a gente tem esse acionar do monarca, né, do leão, do poder, das estruturas de poder, que conflita com a descentralização de Aquário. Então, esse eixo Leão e Aquário é o eixo do poder vertical em Leão e o poder horizontal em Aquário. Então, isso são temas que podem desenrolar ao longo do mês de julho, e a lua nova no grau 14 de Câncer
aciona o grau do mapa dos Estados Unidos canceriano, que é a 13 graus de Câncer. Então, é uma lua nova que aciona esses temas. Certo, pessoal? Eu vou ponto a ponto agora com as funções, mas eu queria deixar os pontos principais. Temos um novo ciclo aqui bem cravado no meio do mês, que é o ciclo da intolerância, da impaciência, da inovação, da renovação. Marte e Urano, os impacientes do zodíaco juntos, começando uma jornada aqui no dia 15 de julho. Então, Marte e Urano em Touro, né? Depois ele vai para Gêmeos, mas ali marcando esse ciclo de... Urano fala de rupturas, fala de alternância, de inversão. E aqui, gente, olha só, se você está chegando agora na jornada, também não comentei, eu coloco sempre o grau para vocês olharem onde vocês têm planetas e considera se você tem planetas ali perto, 5 graus a menos, 5 graus a mais, para vocês irem situando nesse desdobrar do timing interno de vocês, que cada aspecto, cada movimento é uma oportunidade para a gente, certo? Então aqui acho que vocês viram, né, que tem eu sempre comento para quem está chegando aqui, que os pontos azuis são fluidos, os vermelhos são tensos e o preto aqui no meio é conjunção, novo ciclo, que é super importante, certo? E os seus respectivos aspectos aqui, trígonos, sexteis, o grau que é um planeta do outro, tudo isso para ficar bem didático para vocês, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha na jornada agora, separando por tipo de função, né? Então aqui a gente está falando, eu vou colocar para vocês o ingresso quando toca o Sol, né? O que o Sol toca ao longo do mês de julho. Então aqui a gente tem a Lua Nova, que é Sol e Lua juntos, no signo de Câncer. Sol, Saturno, aqui temos uma oportunidade, né, dos nossos propósitos estarem alinhados com a realidade, da gente poder cumprir tarefa, estar mais responsável, a gente poder alinhar esse propósito de uma maneira estruturada, bacaníssima, né? O Sol ali no final, ainda não é no final, 19 graus de Câncer e o Saturno a 19 graus de peixes, os dois signos de água ali alinhados, e a gente podendo, né, lidar com a realidade de uma maneira fluida, com Saturno bem aqui. Depois o Sol toca Urano, é um sexto, mas vocês veem que tem esse lado uraniano no ar, né? Aqui no meio do mês, o fato é um sexto, um aspecto fluido. Nós temos aqui o lado de inovação, renovação, a gente poder usar isso a nosso favor, a gente pensar, então, de forma diferente, de forma alternativa, mas aqui um impulso de liberdade, um impulso, onde toca Urano, a gente tem esse lado de rebeldia no ar. Temos depois o Sol tocando a Lua cheia, Sol oposto à Lua, Sol em Câncer, finalzinho, 29 graus, a Lua a 29 de Capricórnio, numa oposição. Então esse é o outro lado desse acionar desse eixo Câncer e Capricórnio que a gente está falando. Então, por que eu comentei? Olha onde vocês têm Capricórnio, porque essa área está sendo tocada por 2 meses seguidos em culminância, que é a Lua cheia, ou como que se revela, os temas se revelam ali, mas dá uma olhada, porque como em junho foi no grau 1, em julho no grau 29, você pode estar tendo uma mudança de casa, de experiência, de planetas que estão sendo tocados. Me escreve aqui o que você tá, como que tá isso para você. Depois temos um fluir, né, do Sol Netuno, que é outro aspecto trígono maravilhoso, logo antes dele entrar em Leão, que é aqui a sintonia, a empatia, usando Netuno a nosso favor, né? Criatividade, espiritualidade, intuição, isso está iluminado aqui, os nossos propósitos em linha, com compaixão, enfim, isso é bacana. O Sol entrou aqui, Sol em Leão, aí a gente tem um lado de o contato, né? O Sol é um marcador, é um gatilho, é um marcador de eventos, né? Então ele encontra essa oposição a Plutão. Onde a gente tem Plutão, eu vou falar disso nas outras funções, a gente tem essa energia de tudo ou nada, essa energia de poder desafiado.
Quando vocês virem esses aspectos que envolvem Plutão, a gente cuidar da energia do tudo ou nada, né? Eu vou falar de Mercúrio, o tudo ou nada mental, na comunicação, o tudo ou nada nas relações. Então aqui é no nosso propósito, na nossa forma de ver a identidade, o Sol fala de identidade, do que está sendo iluminado ali. Então tem essa disputa num mundo que está frágil com relação às suas rebeldias, a gente precisa ficar muito atento com isso, certo? Da gente não embarcar do tudo ou nada, isso que eu quero dizer com atento, né? Vamos usar Plutão no seu aspecto luz, que é regeneração, que a gente poder transformar, que a gente poder ver crise com coragem, né? Ir a fundo no que precisa ser visto. Então esse é o aspecto solar. Para onde vamos? Vamos lá. Funções, agora a gente vai nas funções, gente. Então eu coloco esse slide para a gente lembrar. Mercúrio é a função mental, comunicação, pensamento, fala. Então representa uma camada nossa, intelectual. A Vênus, a função afetiva, relacionamento, união, princípio de união. Também, do ponto de vista coletivo, Vênus fala de questões financeiras, econômicas. Marte, o nosso impulso, reação, defesa, né? A nossa agressão quando ele está tenso, certo? E a gente cuidar muito, a raiva quando está tenso. Vamos começar então por Mercúrio. Mercúrio, a gente está dentro da nossa cabeça, muito mais, eu sempre comento isso. Veja onde você coloca a sua atenção, o que você faz com a sua atenção, como você está presente no aqui e agora, de olho nos seus pensamentos, né? Vamos lá. O Mercúrio, então, ele começa o mês no finalzinho ali de Câncer e muda para Leão. Gente, a comunicação, essa mudança de signo, acho muito interessante esses ingressos dos planetas pessoais, porque é uma mudança muito grande na função mental e de pensamento. A gente sai de um signo intro, emocional, onde as palavras embarcam nesse lado emocional, tanto do ponto de vista também de repente estar mais magoável, né, em Câncer, e aí a gente entra no universo de Leão. Leão, o signo de fogo, aí a gente está falando de um universo yin, né, yang para fora, energia, é um signo que fala da autoconfiança, das paixões, de poder. Então Mercúrio também fala do que vai ser dito, né, das notícias, do que permeia. Então as notícias em torno de poder, o signo da monarquia, né, Leão. Então a gente busca, o Mercúrio em Leão busca essa autoridade naquilo que fala, no que pensa. Então a gente muda a forma de comunicar com autoconfiança, com exuberância, com magnetismo, de uma forma mais poderosa, mais incisiva do ponto de vista apaixonado de Leão, né? Mais magnética, tem o magnetismo de Leão, um carisma, né, leonino. E aí Mercúrio, então, como eu disse, encontra Plutão. Aqui pode ter notícias mais densas, embates de poder e autoridade. Aqui, se você está num meio aí que você vai ter conversas difíceis, tanto do ponto de vista doméstico, já que a gente está na fase canceriana, ou de trabalho, já que a gente está com a lua cheia em Capricórnio, olhar com carinho, veja com carinho, não vamos cutucar onça com vara curta aqui, certo? Depois da lua nova, aí dá uma bela apaziguada, né? Aqui a gente tem no dia 8/7 o Mercúrio Júpiter, que é o grande benéfico. Aqui o Mercúrio já em Leão, signo de fogo, o Júpiter em Gêmeos, signo de ar. Então a gente tem essa explosão aí, o ar alimentando o fogo, né, no sentido da curiosidade, do pensamento, talvez boas notícias, usar a comunicação, divulgação, bem legal para falar, divulgar, publicar, porque aqui a gente tem o grande benéfico Júpiter ajudando no sentido da comunicação, da fala. Mercúrio, para ficar aí na linha de fundo do pensamento de vocês, Mercúrio, peraí que eu saí da minha tela, Mercúrio tem a ver com também a relação com os nossos pares, né? Tem a ver com relação com irmãos. Dá uma olhada se isso de alguma forma atua aí para você. A questão de mobilidade, de transporte também é Mercúrio, né? Do como a gente se movimenta. Então, os temas ligados à mobilidade aqui, né? Então,
Mercúrio, Plutão, aí as tensões envolvendo mobilidades, e o Mercúrio, Júpiter, facilidades, né? Depois nós temos lá só no dia 21/7, o Mercúrio, Urano. Aqui a gente tem uma impaciência mental, né? Urano traz essa impaciência, talvez na palavra esteja mais impaciente, mais veloz. E aqui a gente pode também mentalmente, né, atrapalhar sono ou estímulo mental muito grande. Esse Mercúrio-Urano, pensa aí se você muda de repente a sua rotina nesse período e até para depois, né? O quanto o uso de eletrônicos ou o uso de estímulos, o quanto isso pode atrapalhar mentalmente, mas não deixa de ser um Mercúrio-Urano, são dois planetas que combinam muito bem, porque Urano é a oitava superior de Mercúrio. Criatividade, vamos usar então, gastar esse aspecto do lado luz, super criativo, inteligência, tecnologia. Aqui, inclusive, pode dar problemas de tecnologia, já que a gente está falando de comunicação, sei lá, cai o sistema, ou tá mais... Porque os dois são muito fios desencapados, muito elétricos, né? Então, a gente pode usar para ter saltos de pensamento, cuidando da impaciência, né? Mas tem esse lado tecnológico aí, que pode ter interrupções, enfim. E aí, gente, o Mercúrio entra em Virgem no dia 25/7, muda de novo aí o tipo de energia, né? Aqui, o Mercúrio em Leão muito exuberante, o Mercúrio em Virgem, que é um dos lugares de domicílio de Mercúrio. Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Aqui em Virgem a gente está falando de uma mente mais analítica, mais voltada para dados, mais detalhista com Virgem, mais intolerante ao erro. Virgem tem esse lado da crítica alto, e aí pode estar mais intolerante ao erro, aquilo que não está sendo feito certo, né? Na visão crítica de Virgem. Mas é um lugar de domicílio, um lugar onde ele está bem, onde ele está analítico, né? E começa então, aqui é o signo onde ele vai começar o seu movimento de retrogradação. Vamos lá. Eu deixei para vocês, e também está no e-book para vocês, as datas do Mercúrio retrógrado e o grau, tá, gente? Então, olha, o início da retrogradação, dia 5/8, ele entra em Virgem, aqui. E eu achei curioso porque a gente tem um vídeo aqui, não vou me estender muito, nós sempre temos a retrogradação no mesmo elemento, aqui no ano principal é fogo, vocês estão vendo, mas ele começa essa temporada em Virgem que pede pra gente uma análise, né? Parece que o Mercúrio está dizendo, vamos olhar com calma, vamos rever essa forma de analisar as coisas, já que o Mercúrio retrógrado é esse repensar, esse rever, esse reanalisar. Então me parece que ele tem entra essa fase de retrogradação dessa maneira. Interessante para a gente pensar, certo? Deixei aqui então para vocês. E aí ele vai entrar em retrogradação só em 5 de agosto. Falaremos da jornada. Afetos, gente, Vênus. Então, Vênus, que está em Câncer, certo? Vai entrar em Leão lá no dia 11, mas inicia julho em Câncer, que é um signo de água, né, de vínculo, de família, essa valorização, né, os afetos voltados para esse universo de ancestralidade, esse universo emocional de Câncer. Valoriza esse universo, valoriza o cuidado, ser nutrido, ser acolhido. É uma Vênus que se encanta nesse sentido, né? Aqui o trígono com Saturno é bacana, né, da gente pensar então no sentido de que a relação que estrutura de uma forma fluida, onde se pode confiar, onde essa é a tônica do ar, né, dessa busca de relações que tenham esse lado estruturado, de que tenham, e aí é um período, inclusive, se você está vivendo oscilações muito grandes, esse período aqui pode assentar ou te dar algum insight ou alguma ocorrência que ancore, né, de alguma forma. Depois temos no dia 8, Vênus-Urano, que aqui também é aspecto fluido, ajuda a gente a pensar em alternativas, a dar um espaço de liberdade para o outro, que o outro pode ser autêntico, que pode ser ele mesmo,
Quando Vênus e Urano estão bem, esse espaço de liberdade individual dentro da relação flui bem, né? Quando ele está tenso, fica um embate de disputa de lugar, né? de liberdade ou de controle ou de sufocamento, né? Porque aí é uma busca. Urano que é sempre, apesar de ser um aspecto fluido, né? O Urano que é sempre uma brecha de liberdade, que é sempre estar livre, estar autêntico, estar original, né? Então tem essa vibe aí, mas por aqui, no aspecto fluido, a gente tem tudo para deixar esse espaço para o outro. No dia 11 entra em Leão, muda a vibe. Aqui a gente se encanta pela nutrição, pelo acolhimento. A Vênus em Leão é muito exuberante. Aqui a gente está falando de paixões, a gente está falando de uma troca afetiva, onde se valoriza a deferência de Leão. Leão não gosta de ser tratado igual a todo mundo. Leoninos, me ajudem aqui nos comentários. Esse negócio de ser tratado igual a todo mundo é o presente que agrada a pessoa, é o jantar especial, é a noite especial, é a exuberância leonina. Nada morno, pelo amor de Deus, não, mornidão, não dá para Vênus em Leão, não dá para ser mais ou menos. E aí a gente tem a pegadinha afetiva do mês, que é esse dia 12 aqui, que é Vênus encontrando Plutão numa oposição. Aqui, gente, o cuidado grande de a sombra do abandono, ou o medo, entra num lugar ali meio de compulsão, entra num lugar de excesso de ciúme. E aqui a gente está falando dessa chama leonina, né, que queima, muito, muito vigorosa. E aí o Plutão ali, tipo, onde tem Plutão, tem esse flerte com o denso, o intenso, as crises. Então, relações que já estão mais em crises, dá uma respiradinha aqui, lembra desse Plutão-Vênus, né? Porque é incrível, vem um aspecto, aí acontece, uma discussão, é um negócio, sabe? Algo acontece ali que fica no que já está frágil, acionando esses aspectos de defesa, né? Plutão tem a ver com o nosso lado mais primitivo, de defender o território, territorialista. Então, aqui é uma defesa de território, ok? Cuidemos aqui. Depois, a gente tem um abrandamento bem bacaninha, depois da lua cheia, que fica marcada aqui na lua cheia, que é a Vênus-Júpiter. Aqui a gente tem os dois benéficos juntos, ok? Então, aqui dá uma aliviada, porque a gente tem uma expansão, um favorecimento, um preenchimento, uma sensação de plenitude. O Júpiter sempre espera muito, né? Apesar de ser um aspecto fluido, a gente cuidado muito, porque aí tem essa coisa de talvez muito flerte, ou esperar muito da parceria, né? Gastos, né? Vênus tem a ver com a parte econômica, né? Então aqui nós temos essas facilidades de Saturno e de Urano, e aí tem esse impasse, né? Vênus-Plutão. Plutão também é um planeta que tem a ver com dinheiro, com recursos, os dois têm a ver com recursos. E Vênus e Júpiter aqui, o gasto excessivo, né? É muito entusiasmado e muito... o Júpiter é o que os dois são o lado da indulgência, né? O que eu quero, o que eu gosto, o que me faz bem. E aí, fluido, a gente vai lá e paga, né? Então, cuidado aqui. Marte, a nossa ação, gente. Então, Marte aqui. O Marte vai mudar de signo só lá no dia 20/7, que entra em Gêmeos. Ele segue em Touro, que é o devagar e sempre, estruturado, mais lento, mais pé no chão. E aí ele vai fazendo esses aspectos fluidos, né? Deixa eu ver se eu perdi algum. Não. Marte e Saturno, muito legal, né? Para a gente poder estruturar as coisas. A ação com o pé no chão, a ação voltada para realidade, para o concreto. Fazer tarefa, ser produtivo, já é um Marte em Touro, pé de boi, produtivos, encontra Saturno, responsável, em aspecto fluido, bacana. O cuidado de Marte no mês, na minha opinião, é esse Marte-Urano, porque nós estamos todos esses aspectos que eu comentei coletivos, e aqui a gente tem a união dos impacientes de plantão. Aqui, gente, paciência é o nome do jogo.
Então, querer fazer tudo, a velocidade é rápida, intolerância, né? Bem que eles estão em touro, que dá uma segurada, né? Mas aqui a gente usar essa energia que é bacana, uraniana, para a gente criar, alternar. Aqui é uma energia de ruptura, mas com o que você quer romper e começar outro ciclo? Né? Essa energia de deixa para trás, começa o novo, porque Urano tem essa energia futurista, né? De ir para frente. Então, de novo, coloquei os graus. Veja aí você que tem esse finalzinho de touro, que já tá, a gente vem falando aqui, né, gente? Os taurinos de plantão com Urano em touro desde 2018, ali, remexendo, né? Ou se você tem outros planetas ali. No dia 20, o Marte, a nossa ação, nossa reação entra em Gêmeos. Aqui a gente começa com uma energia, ele vem do Yin de terra, touro, e vai para o Yang de ar, muita falação. Lembra que depois lá na frente, deixa eu ver quando encontra, ainda não, Marte vai encontrar o Júpiter em Gêmeos. Ah, cadê? Não é aqui ainda. Mas a gente tem essa energia da falação, da troca, da divulgação. Isso é muito bacana a gente aproveitar para todos os assuntos intelectuais, estudo, aprendizado. Tem essa energia de ação voltado para a fala, mas a gente vai ver muita fala, né? Muita falação. E eu acho que a gente pode direcionar isso para divulgação, para publicação, para alguma coisa que você está pensando em divulgar e não divulgou ainda. Então, o Gêmeos facilita muito esse ponto, mas traz esse estímulo mental, né? Especialmente se você tem planetas ali, estimula mentalmente. Aí o Marte encontra Plutão no dia 22 em aspecto positivo, então aqui em aspecto fluido, o trígono. Então aqui a gente pode colocar o Plutão ainda em Aquário e o Marte em Gêmeos. Então aqui tem essa energia da tecnologia, né? Essa energia, porque o Plutão está ali em Aquário, da gente poder agir de uma forma profunda, transformadora, que regenera, que o Marte tem essa coragem junto com Plutão, né? De olhar os temas profundos de Plutão com coragem, com fluidez. Parece que dá para ir naquelas profundezas sem doer tanto, dá para, né, ir nesse lado de regeneração e de recuperação das coisas, né? Veja onde aciona aí no seu mapa, como recuperar uma energia. Marte ação, né? E Plutão tem muito esse lado da regeneração, de algo que parece meio morto ali, que não está vingando, e vem uma energia dessa que recupera, que traz, que ressuscita. Essa é uma boa palavra, que ressuscita algo ali. Pensa com carinho ali. E finalmente a gente tem no dia 25 Sol-Marte. Putz, aqui é energia de sobra, né, gente? O sexto, Sol-Marte, aqui o Sol em Leão, signo de fogo, Marte em Gêmeos, signo de ar. Toca fazer essas coisas, gente. Aqui essa energia de divulgação tá muito legal, né? De ação, de divulgação. Agora, esse Marte muito ativo, Marte-Plutão, Sol-Marte, tem essa energia da ação e da reação e de fazer algo, né? Então tem esse lado de cuidar do impulso. O Marte muito acionado ali, a gente cuidar do impulso, especialmente o verbal, o que a gente fala, né? Que tá ali em Gêmeos, certo? Pessoal, deixa eu ver aqui. Luas, né? Então, vamos lembrar, só esse toquezinho, lua nova, aproveite, planta suas sementes, lua crescente aqui em Libra no dia 13. Daqui a aqui, gente, é o ciclo onde lua ganha luz. Aproveita isso aqui. Aí tem o ponto de culminância na lua cheia, né? A lua minguante vai estar lá em Touro, para a gente poder, esse signo de introspecção, né, essa semana de introspecção da minguante de prepara para o próximo ciclo, num signo que traz esse convite para a Terra, né, da gente entrar em contato com o concreto ali, acho legal a gente usar essa lua minguante para o contato com o corpo, né, pisar na grama, yoga, meditação, da gente poder minguar de uma forma muito bacana, usar essa introspecção
e preparar para o próximo ciclo, né, com a lua nova em Leão, que uau, né? Então fica para agosto isso. Gente, me conta o que pontos mais chamaram a sua atenção na jornada, quais são seus planos para julho, onde acionou mais aí para você. Vou adorar saber e a gente se vê no próximo vídeo. Ótimo mês para todos nós. O link da jornada está aqui para vocês. Beijo enorme.